Na primeira parte da aula, nós vimos como a primeira derivada afeta o gráfico de uma função contínua f. Nós vimos que é possível determinar se f é crescente ou decrescente em um determinado intervalo e também se f possui máximos ou mínimos locais em um determinado valor. Agora, nessa segunda parte da aula, nós vamos estudar como a segunda derivada de uma função contínua afeta o seu gráfico. Para isso, eu comecei com uma definição. Se o gráfico de f estiver acima de todas as suas retas tangentes em um determinado intervalo i, então nós vamos dizer que f é côncava para cima neste intervalo. E se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas retas tangentes em um determinado intervalo, então f é côncava para baixo neste intervalo, tá? Eu abreviei côncava para cima como CC e côncava para baixo como CB. Aqui nós temos que o gráfico desta função está acima de todas as suas retas tangentes. Então, neste caso, nós temos que esta curva é côncava para cima. Já no segundo, nós temos que o gráfico está abaixo de todas as suas retas tangentes. Então, aqui nós temos que a curva é côncava para baixo neste intervalo, tá? No primeiro caso, nós temos um exemplo onde f' é uma função crescente e a segunda derivada é positiva. E no segundo gráfico, nós temos um exemplo onde f' é uma função decrescente e f duas linhas é negativo. É possível provar também o seguinte teste, o teste da concavidade. Se f duas linhas de x for maior que zero, ou seja, se a segunda derivada de f avaliada em x for maior que zero para todo x em um determinado intervalo i, então o gráfico de f é côncavo para cima neste intervalo, tá? E se f duas linhas de x for menor que zero, ou seja, se a segunda derivada de f avaliada em x for menor que zero para todo x em um determinado intervalo, então o gráfico de f é côncavo para baixo em i, tá? Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Nós tínhamos f de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo e f' de x igual a 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Para eu poder usar o teste da concavidade, eu preciso determinar a segunda derivada de f. Então, olha lá. Se f' de x é igual a 4x ao cubo menos 12x ao quadrado, qual vai ser f duas linhas de x, né? Derivada de 4x ao cubo. Copio 4, multiplico por 3, multiplico por x elevado a 3 menos 1. Então, vai ficar 12x ao quadrado. Aí fica menos derivada de 12x ao quadrado. Copio 12, multiplico por 2, fica vezes x elevado a 2 menos 1. Então, vai ficar menos, que já tinha, né? 24x. Agora, como o primeiro somando e o segundo somando são múltiplos de 12 e também de x, eu coloquei 12x em evidência. E aí, 12x está multiplicado por quem? Para nós obtermos 12x ao quadrado menos 24x, né? É por x menos 2. 12x vezes x dá 12x ao quadrado, aí fica menos 12x vezes 2 dá menos 24x, tá? Então, nós vamos ter que a segunda derivada de f avaliada em x é igual a zero, se e somente se o x é zero ou o x menos 2 é igual a zero. Ou seja, se o x é zero ou o x é igual a 2. Então, novamente, como da vez passada, eu esbocei um segmento de reta, numerei ele com 0 e 2 e escrevi os intervalos correspondentes. Nós temos aqui valores de x menores do que 0, no meio valores de x maiores do que 0 e menores do que 2,
que eu também posso escrever como 0 menor que x menor que 2. E aqui nós temos valores maiores do que 2, ou seja, x maior que 2. Então, olha lá, fiz a tabela, intervalo x menor que 0, x maior que 0 e menor que 2 e x maior que 2. E agora eu vou escrever os fatores de f duas linhas de x, tá? O 12, o x e o x menos 2. Novamente, eu não precisava ter escrito 12, porque 12 nós sabemos que é sempre positivo. Mas, quando tiver um número negativo, é preciso escrever, tá? Então, olha lá, 12 é sempre um número positivo, né? Não depende de x. Agora o x. Se o x é menor do que 0, nós sabemos que ele é negativo. Se o x é maior do que 0 e menor do que 2, como ele é maior do que 0, ele é positivo. E se o x é maior do que 2, ele é positivo, tá? Finalmente, x menos 2. Se o x é menor do que 0, x menos 2 é menor do que 0 menos 2. Ou seja, x menos 2 é menor que menos 2. Então, ele é negativo. Se o x é maior do que 0 e menor do que 2, então nós vamos ter que x menos 2 é maior que menos 2 e menor que 0, tá? Ou seja, né? 0 menos 2, que é menos 2, é menor que x menos 2, que é menor que 2 menos 2. Ou seja, nós temos que x menos 2 é menor do que 0, tá? Então, olha lá, x menos 2 é menor do que 0. Finalmente, se o x é maior do que 2, nós vamos ter que x menos 2 é maior do que 2 menos 2. Ou seja, x menos 2 é maior do que 0, tá? Então, eu coloquei na terceira coluna menos, menos, mais. Agora, nós vamos ver qual o resultado multiplicando os três fatores, né? Se é positivo ou se é negativo. Se o x é menor que 0, nós temos mais, menos e menos. Mais com menos dá menos, com menos dá mais. Se o x está entre 0 e 2, nós temos mais com menos. Mais com mais dá mais, com menos dá menos. E, finalmente, se o x é maior do que 2, nós temos mais, mais, mais. Ou seja, o produto desses três fatores vai ser positivo. Agora, observe. Se o x é menor que 0, o produto dos três fatores deu positivo. Ou seja, f duas linhas de x é maior que 0. Se f duas linhas de x é maior que 0 para todo x no intervalo, nós sabemos que o gráfico de f é côncavo para cima. Já se nós consideramos valores de x entre 0 e 2, nós vimos que f duas linhas de x é negativo, tá? Se f duas linhas de x é negativo, então o gráfico de f é côncavo para baixo em y. E, finalmente, se nós consideramos valores de x maiores do que 2, nós vimos que f duas linhas de x é positivo. Então, nós temos que o gráfico de f é côncavo para cima. Seguindo, antes de nós vermos o último teste desta aula, eu escrevi mais uma definição. Um ponto P na curva y igual a f de x é chamado ponto de inflexão se f é contínua no ponto P e se a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo em P, ou se a curva mudar de côncava para baixo para côncava para cima em P. Ou seja, P é um ponto de inflexão se a curva muda de concavidade em P. Voltando para o nosso exemplo, nós vimos que no ponto 0f de 0, tá? O gráfico de f muda de côncavo para cima para côncavo para baixo. Então, nós vamos ter que 0f de 0 é ponto de inflexão de f. E no ponto 2f de 2, a curva muda de côncavo para baixo para côncava para cima. Então, nós também vamos ter
que 2f de 2 é ponto de inflexão de f, tá? Finalmente, o nosso último teste de hoje, que é o teste da segunda derivada, nos diz que se f for uma função derivável em um intervalo aberto AB e C pertencer a este intervalo, tal que o f' de C é igual a zero, então, se f admite a segunda derivada neste intervalo aberto AB, nós vamos ter o seguinte: se f duas linhas de C for menor que zero, então f tem um máximo local em C. E se f duas linhas de C for maior que zero, então f tem um mínimo local em C. É importante observar que se f duas linhas de C for igual a zero, o teste é inconclusivo, tá? Então, nós só podemos concluir alguma coisa se nós estivermos nas hipóteses do teste e se o f duas linhas de C for menor que zero ou maior que zero. Voltando para o nosso exemplo, nós tínhamos que f' de 0 é igual a zero e f' de 3 é igual a zero. Ou seja, tanto 0 quanto 3 satisfazem a hipótese de que f' avaliada neles dá zero. Então, eu posso tentar aplicar o teste da segunda derivada, calculando f duas linhas de 0 e f duas linhas de 3. Olha lá, quanto que dá o f duas linhas de 0? Nós sabíamos que f duas linhas de x era igual a 12 vezes x menos 2. Substituindo x por zero, nós vamos ter 12 vezes 0 vezes 0 menos 2, ou seja, dá zero. Então, pelo teste da segunda derivada, nós não podemos concluir nada, tá? Agora, quanto que dá o f duas linhas de 3? Substituindo x por 3, nós vamos ter 12 vezes 3 vezes 3 menos 2. 12 vezes 3 dá 36, vezes 3 menos 2, que é 1, né? Dá 36. Ou seja, f duas linhas de 3 é positivo. Como f duas linhas de 3 é positivo, nós vamos ter que f tem um mínimo local em 3, tá? O que nós já sabíamos antes, né? Que f tinha um mínimo local em 3. Para encerrar a aula, eu vou usar todas as informações coletadas até aqui para esboçar o gráfico da função f de x igual a x² menos 4x². Nós vimos que para valores de x menores que zero, pelo teste crescente e decrescente, f é decrescente neste intervalo. E além disso, pelo teste da concavidade, nós sabemos que para valores de x menores que zero, o gráfico de f é côncavo para cima. Então, foi o que eu esbocei aqui, tá? O gráfico de f sendo côncavo para cima e f sendo decrescente para valores de x menores do que zero. Além disso, nós sabemos que 0f de 0 é ponto de inflexão de f. Então, fui determinar qual o valor de f de 0. f de 0 é 0 elevado à quarta menos 4 vezes 0 ao cubo, ou seja, é igual a 0. Neste ponto, né, 0, 0, porque o f de 0 é igual a 0, a curva muda de côncavo para cima para côncavo para baixo. Ó. Então, ela era côncava para cima e se tornou côncava para baixo. Agora, 2f de 2 também é ponto de inflexão de f. Então, fui determinar o valor de f de 2. f de 2 vai ser 2 elevado à quarta menos 4 vezes 2 elevado ao cubo. 2 elevado à quarta é 16, aí fica menos 4 vezes. 2 elevado ao cubo é 8. Então, nós vamos ficar com 16 menos 4 vezes 8, ou seja, 16 menos 32, que é igual a menos 16. Então, nós temos que o ponto 2 menos 16 é ponto de inflexão. Para valores de x entre 0 e 2, o gráfico de f é côncavo para baixo. Agora, para valores de x maiores do que 2, o gráfico de f vai ser côncavo para cima.
Agora nós vimos, tanto pelo teste da primeira derivada, quanto pelo teste da segunda derivada, que f tem um mínimo local em 3. Então, eu fui determinar o valor de f de 3, tá? F de 3 vai ser 3 elevado à quarta menos 4 vezes 3 elevado ao cubo. 3 elevado à quarta, nós sabemos que é 81, aí vai ficar menos 4 vezes 3 elevado ao cubo é 27. 4 vezes 27 é 108. Então, nós ficamos com 81 menos 108, que é igual a menos 27. Este daqui, 3 menos 27, é um ponto de mínimo local da nossa curva, tá? Finalmente, para valores de x maiores do que 3, f é crescente e também o gráfico de f é côncavo para cima. Então, eu esbocei o resto do gráfico, tá?